Teu nome, ó Deus, somente o teu nome seja poderosamente glorificado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Hoje estamos eu e a pastora Neia. Que Deus venha abençoando as nossas irmãs que não puderam estar conosco nesta manhã, mas tenho certeza que Deus vai ministrar os corações de todos de uma forma toda especial, porque Ele é Deus, né? Então eu cumprimento a todos que estão aqui com a paz do Senhor, aqueles que estão ausentes, aqueles que estão ouvindo, que o nome do Senhor sobre a sua vida seja poderosamente glorificado. Que você sinta aquilo que a gente sente neste lugar, que você seja impactado como somos impactados neste lugar. Que se porventura você estiver como nós, sozinhos também, saiba que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, contemplando o seu coração e pronto para trazer sobre você uma solução gloriosa, onde os seus lábios vão reproduzir aquilo que sente o seu coração. O rosto, os seus lábios encherão de riso e o seu coração de louvor e adoração a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 27. Está perto. 6, a partir do verso 27. Eu gosto sempre de fazer uma introdução, e às vezes a introdução é muito longa, né? Mas cabe para a gente se colocar dentro desse quadro que nós vamos estar ministrando nesta manhã. Nós temos observado e olhado e buscado soluções naquilo que não pode trazer para nós a solução. Por exemplo, discussões, contendas, elas não podem jamais produzir a cura. A única coisa que ela pode produzir é mais contenda, mais dificuldades. Porque a cura, ela só vem com remédio. E o remédio, quando está ferida no corpo, nós compramos na farmácia. Mas quando a ferida está na alma, nós temos que buscar em Deus, só no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas vezes nós buscamos as soluções de uma maneira meio abrupta, ou estúpida, ou na marra, ou do nosso jeito. Mas Deus, ele contraria aquilo que nós pensamos. Porque muitas vezes nós pensamos em ir, Deus fala fica. Nós pensamos em levantar, Deus fala senta. Nós pensamos em sentar, Deus fala agora você deita. Então a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos dele mais perfeitos do que o nosso. Então Deus sempre sabe aquilo que ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E nós podemos ter a certeza que ele está agindo. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito, mas é a maneira como ele encontrou de agir para trazer para nós as nossas bênçãos. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os planos que tenho para vós, um plano de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. O plano é dele, o jeito é dele, a fórmula é dele, mas o resultado é aquilo que nós esperamos. Como vai chegar a bênção, eu não sei, se vai ser pelo SEDEX, se vai ser pelo correio, se vai vir de carro, de avião, eu não sei como vai vir, eu sei que ela vai vir. Eu sei que a nossa bênção virá. Eu não sei de jumento, de carroça, seja do que for, mas a bênção virá. O jeito que vai chegar não importa, o importa é que a bênção chegue. E que ela venha bater na porta da nossa casa, da sua casa, e venha trazer sobre a sua casa aquilo que você espera. Porque se nós esperarmos no Senhor, quando a Bíblia fala assim que as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão, ou seja, para ela te alcançar, ela tem que correr mais do que você. E para que ela te alcance, você tem que estar no lugar certo.
Então que você fique no lugar certo também, esperando a bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar sobre amor e ódio. Amém? Mas primeiro eu quero falar sobre o ódio. O ódio, ele alimenta a vingança. E quando ele alimenta a vingança, logo, tudo que nós vemos nos dias de hoje é o alimento da vingança. Então a vingança tem se alimentado muito e as pessoas estão se vingando. E isso a gente está vendo no governo, a gente está vendo nas famílias, a gente está vendo de todo lado. A gente vê isso aí. Eu ainda escrevi aqui sobre o que significa ódio: aversão, raiva, rancor, ira, antipatia, inimizade, repulsa, assim como o desejo de evitar, limitar e destruir. A psicologia diz que o ódio amarra a pessoa ao objeto odiado. Eu vou repetir. A psicologia diz que o ódio amarra a pessoa ao objeto odiado. O ódio é um veneno que destrói de dentro para fora. Produz amargura que corre a mente e o coração. É pouco isso? Então uma pessoa que odeia, ela tem tudo isso dentro de si. O ódio alimenta a vingança. O ódio excita contendas. É o ódio que faz tudo isso. Então alguém planta a semente do ódio. Alguém planta contenda. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 6, não me falha a memória, que tem uma coisa que Deus odeia e a 7 que ele abomina, que a última ele diz assim, que aquele irmão que vive para preparar contenda entre irmãos, sai disseminando a contenda. Ou seja, Deus abomina isso. Abomina. Deus abomina a contenda entre irmãos, entre pessoas que são conhecidas, entre pessoas da mesma família. Então, como pode alguém com ódio dizer assim, eu amo a Deus? Não tem como alguém dizer que ama a Deus se odeia seu irmão. Não existe vínculo. Porque aquele que ama a Deus tem que amar o seu próximo. Não tem como você odiar e dizer depois eu amo a Deus. Não existe possibilidade disso acontecer. Porque o seu coração e o meu coração, com ódio, ele está cheio de rancor, ele está cheio de sede de vingança. Ele quer ver sangue, ele quer ver destruição. Então, se o nosso coração está voltado para isso, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos doçura, nós vemos o avesso de tudo isso que a gente pensa. Por isso existem muitas pessoas que elas não querem se voltar para Cristo, porque elas acham que Jesus deveria agir pesadamente contra aquilo que nós sentimos. Por exemplo, nós entendemos que Deus deveria trazer a morte a todos aqueles que nós odiamos. Nós achamos isso. Então, quando voltamos para Deus, nós olhamos que Deus é muito doce demais, Ele é muito amoroso demais, porque eu desejo um Deus cheio de vingança, cheio de ira, cheio de vontade de destruir. Isso nós vimos no Velho Testamento, um Deus que entrou com providência sobre nações. Por quê? Porque as pessoas o afrontaram. E como que Deus trazia justiça? Deus trazia dessa forma, com derramamento de sangue. Levantou Davi, Deus levantou Davi, a Bíblia diz assim no livro de Salmos, que Deus deu morte a reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele deu morte a reis, porque Ele é misericordioso. Então Ele permitiu tudo isso. Por quê? Porque as pessoas afrontaram Ele. Mas depois Deus elaborou um plano para a nossa salvação, para não continuar agindo mais da mesma maneira, porque o prazer de Deus sempre foi estar no nosso meio. Então Ele elaborou esse plano e escolheu seu Filho para estar e pagar o preço.
Então Jesus, ele veio trazendo para nós um Deus maravilhoso, um Deus justo, um Deus misericordioso, amável, um Deus que nos abraça, que traz para nós a solução, que aonde há contenda ele traz a paz, aonde a guerra ele não coloca a guerra, ele não assemelha a guerra, ele não aumenta a guerra, ele traz paz. Aí esse Deus, muitas pessoas não querem estar perto, porque elas queriam que Deus agisse com vingança. Se nós, a Bíblia diz que todos nós estávamos destinados ao inferno, todos pecaram, então não haveria para nós uma saída, não haveria para nós uma saída. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, então todos pecaram. Não é um pecou e o outro pecou, não, todo mundo pecou. E aquele que diz que não tem pecado, peca por dizer que não tem pecado. Então todos pecam, todos erram, mas o diferencial é como conserta, é como arruma o que fez errado. Até vou deixar aqui nessa mensagem o convite para quarta-feira, para dar prosseguimento à campanha Vestida de Silício, que Deus deu uma palavra para nós que vai trazer proveito aos nossos corações, vai acrescentar isso aos nossos corações, porque nós sabemos exatamente o que fizemos diante de Deus, e muitas vezes nós não nos arrependemos literalmente daquilo que praticamos. Ficamos arrumando remendo, dia após dia remendo. Alguém quer chegar no pronto assim, do que realmente acontece? Alguém realmente quer resolver o problema? Não, ninguém quer mexer com um problema propriamente dito. Todo mundo, o Senhor, ele diz dentro da sua palavra: ai dos pastores que curam a ferida do meu povo superficialmente. Então, se ele diz que é superficial, significa o quê? Que é por cima. Eu estou fazendo só um curativo, mas eu não estou tratando do problema. E nós precisamos tratar o problema. O problema qual é? É a ferida. E por que surgiu essa ferida? Combater como é que fala? Não é combater a causa, não é combater o problema, é combater a causa, o que causa o problema. Está com gripe? O que foi que trouxe a gripe? A baixa imunidade. Então fortalece a baixa imunidade, faça com que ela suba, para que você seja protegido da gripe. Está passando por luta. Olha que coisa interessante, nós assistindo o rei Davi, a gente observa que ele estava vivendo num período de muita paz. E o que diz a Bíblia? Onde tiver paz, há repentina destruição. Então vamos lá, deixamos de ir para a igreja porque ficou tudo bem. Só está tudo bem porque você não está indo para a igreja, porque o dia que você começar a ir para a igreja vai ter problema. É assim que funciona. Porque o inimigo, se você não estiver incomodando ele, você não vai ter problema. Mas saiba que lá na frente ele está preparando algo contra a sua vida, para atingir não somente a sua vida, mas toda a sua casa. Então é necessário a gente ter um dia a dia com Cristo, sabe, um tempo todo com Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Orando em todo tempo no Espírito. Orar em todo tempo. O que significa todo tempo? Tempo todo, toda hora. No Espírito, o que significa? Significa você falando em línguas. Se você vai ficar falando em línguas o dia inteiro? Não, mas no seu espírito, na sua mente, você eleva o seu pensamento a Deus o tempo todo. Jesus, ele não está com a gente só porque nós clamamos ele, viemos aqui pela manhã, chamamos Jesus, vem comigo, vem participar comigo. Não, nós estamos segunda a domingo, sentando, falando sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus, lendo sobre Jesus. Nós estamos em comunhão com Cristo.
Agora, chegar aqui só no domingo, uma das coisas que Deus ministrou no meu coração nessa manhã, é que até 2019, todo mundo era crente de domingo. Igreja domingueira. Igreja domingueira. Todo mundo só vai para a igreja por causa do domingo. Porque ali é o melhor. E olha aqueles que escolhiam estar na praia ao invés de estar na igreja no domingo. Não queriam estar lá na igreja. O pastor tinha que estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Mas o membro só de domingo. E ainda chegava na igreja com a barriga cheia, com a pança cheia de carne. E exigia que o pastor fizesse uma mágica que tocasse o seu coração, a sua barriga, o seu estômago. O pastor tinha que fazer milagre para agradar aquele buchudo que chegou com a pança cheia de carne. Ele estava preocupado com a igreja, estava preocupado com a sua barriga, estava preocupado com o seu estômago, estava preocupado se estava cheio, não estava se importando se o irmão da igreja estava precisando de alguma coisa, se o pastor estava precisando de alguma coisa, se a igreja estava precisando de alguma coisa, não estava se importando com isso, não. Ele estava importando com ele. Sempre foi ele, sempre se importou com ele, nunca se importou com Deus. Agora, de anos para cá, esses dias eu passei ali em frente àquela igreja aqui embaixo, Novidade de Vida. Era uma igreja que tinha mais de 150 pessoas, a gente passava lá na frente, estava lotado. Na quinta-feira eu passei lá na frente, estava vazio. Um culto de quinta-feira vazio. Por quê? Porque aquelas pessoas que até 2019 só se preocupavam com o seu umbigo, elas continuam se preocupando só com o seu umbigo. Elas não eram crentes de verdade. O que sobrou foram os crentes de verdade. E são esses que estão dando de volta a semente para semear e o nome do Senhor ser glorificado. Agora Deus vai abandonar eles? Deus vai se vingar deles? Não. Ele vai manter a casa dele aberta para que todos retornem, tomem de volta o seu caminho. Mas entenda, como filho pródigo, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, perdoa as minhas falhas, entra pelo caminho de volta, e volta para a casa do Pai, porque é isso que o Senhor vai exigir de cada um deles. E o Pai vai estar de braços abertos para recebê-los. Porque morrer na cruz, Jesus já morreu, salvar Ele já salvou, o nome já está escrito no livro da vida, agora Jesus tem que ir lá buscar de novo. Agora você abre o caminho, você vai ter que retornar. Amém? Então o ódio alimenta a vingança, o ódio alimenta a vingança das pessoas. Então, tem pessoas que elas sentam e alimentam o seu ódio. Agora, há irmãos que se reúnem, irmãos em Cristo, que se reúnem dentro das suas casas para falar mal de alguém. Isso é servo de Deus, gente. Como é que você pode se chamar, se julgar servo de Deus? Praticando isso, você está alimentando o ódio e a vingança. De às vezes pessoas que estão dentro da igreja e elas não estão nem sabendo, porque se nós lemos aqui que o ódio é um veneno que destrói de dentro para fora, produz amargura que corrói a mente e o coração. O ódio amarra a pessoa ao objeto odiado. Então você imagina os irmãos carregando outros irmãos que elas odeiam no seu ombro o tempo todo. E aquela pessoa que é vítima do ódio nem sabe de nada e está amarrada, porque alguém odeia ela. Olha que coisa que o Espírito Santo de Deus está revelando aos nossos corações nessa manhã. Muitas pessoas que são odiadas estão amarradas nos seus caminhos, porque alguém odeia elas. Que nessa manhã o Senhor venha quebrando toda essa malignidade do ódio contra a vida daquele que serve a Deus e busca o Senhor. Que Ele quebre toda essa malignidade para que o nome dEle seja glorificado. Senhor, planta a semente do amor nesses corações, porque se odeia não tem Cristo no coração.
Se passa o sentimento do ódio na alma, não tem Jesus no coração. E se continua as mesmas práticas antes de se converter, e convertido não se converteu, não mudou de vida, não mudou os seus hábitos, não mudou as suas atitudes, mas bate no peito como um fariseu dizendo: eu também sou, mas não é, porque aquele que é, a gente vê nas atitudes. Eu poderia ir contra a sua vida, mas eu não vou, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do meu coração, e por ele habitar dentro do meu coração, eu não posso praticar a injustiça, eu tenho que deixar tudo para Deus fazer. Eu não posso agir como eu gostaria, mas eu tenho que agir como Deus quer, e como Deus quer, não é do meu jeito, não é da minha forma, e não é no meu tempo, é no tempo dele. E eu preciso deixar Deus trabalhar. Às vezes vamos precisar sentar e esperar. Às vezes vamos ter que agir, mas naquilo que Deus permitir. Ele vai dizer para mim e para você assim: dá um pão ao invés de uma serpente. Dá um pão ao invés de uma pedra. Isso que é mais difícil. Quando Deus ministrou isso no meu coração ontem pela manhã, eu falei: meu Deus, como é difícil isso. Amai como eu vos amei. Como é difícil. Porque quando você vê Jesus amando as nossas vidas, o exemplo que ele dá, e agora ele diz para a gente: agora vai e faz o mesmo. E quando a gente fala assim: mas Senhor, essa pessoa só fez o mal contra mim. Eu tive a oportunidade nesta semana de assistir 2 filmes. Um filme e a crucificação de Jesus naquela novela que está passando na Record. Então eu assisti a Paixão de Cristo e aquele filme, e a novela. Jesus. Na mesma semana ele foi crucificado na telinha e ali. 2 crucificações, e a maneira como as pessoas agiam contra ele, era o ódio explícito no rosto de cada um. Quem o condenava, quem batia, todo mundo odiava ele. E sabe por que odiava? Até hoje ninguém consegue explicar tanto ódio. Para que aquela perseguição? Por trás, nós sabemos que Satanás está por trás de tudo isso. E Satanás está por trás daquele que odeia. E porque ele vai praticar aquilo que o diabo quer que ele pratique. Então aqueles homens, aqueles soldados, as pessoas que assistiam. Ora, uma semana antes, Jesus entrou em Jerusalém e foi ovacionado. Ele foi aplaudido. Jogaram folhas de palmeiras para que ele passasse. Ele foi ovacionado como rei. Ele entrou em Jerusalém como rei. Uma semana depois, aquelas mesmas pessoas que aplaudiam jogavam pedra. Olha que coisa! Como que de uma semana, de dias para o outro, alguém pode odiar? Mas nós olhamos para aquela cena e vemos o personagem Jesus, olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus, ele carregou aquela cruz, ele foi chicoteado. E aquele chicote tinha osso na ponta, tinha ganchos que batiam nas suas costas e arrancavam. Depois disso, aqueles soldados, com prazer, pegaram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça e bateram com uma cana pesada para fixar aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Zombaram dele, deram um murro no rosto dele. Depois de 40 chicotadas, depois de um monte de sofrer, uma pessoa que estava ali entregue, porque a Bíblia diz que ele se entregou por nós, ele estava entregue. Mesmo assim ainda batiam nele, depois ainda deram uma cruz para ele carregar, e aquela cruz era o meu pecado e o seu pecado que ele carregava. Todo o peso daquela cruz era o peso do pecado da humanidade, daquele que ainda vai nascer, já estava ali naquela cruz.
e ainda chicoteando ele para ele reunir forças para não cair. O ódio era tamanho. Então ele caminhando pela via dolorosa, as pessoas assistindo e rindo daquela situação. Olha que coisa. Há pessoas hoje que elas veem o outro sofrendo e elas sentem rir do sofrimento. Aí você olha assim e fala, meu Deus, eu digo assim que eu vi 2 vezes a mesma cena e eu fiquei revoltado as 2 vezes. E entendo por que Pedro agiu como ele agiu. Entendo por que Jesus agiu como ele agiu. Pedro agiu não por impulso, mas em defesa daquilo que ele crê, daquilo que ele acredita e de quem ele seguia. Ele foi para cima do soldado, ele mirou na cabeça do soldado, porque ele queria matar o soldado, mas ele cortou a orelha do soldado. E Jesus viu a fúria de Pedro, a vontade, a sede dele de vingança, a sede dele de não permitir que aquilo acontecesse, mas Jesus sabia que aquilo teria que acontecer. E quando os soldados seguram a Pedro, ele diz, Pedro, não faça isso, Pedro. Aquele que luta pela espada, morre pela espada. Não faça da mesma maneira. Louvado seja Deus. Jesus vai até o soldado que teve a orelha cortada, e vai e coloca de volta a orelha. Aquele Malco era parente de Caifás. Pedro deveria ser julgado junto com Jesus. Jesus arrumou a orelha dele para Pedro não ser preso, para que aquele momento fosse único, porque só Jesus Cristo salva, liberta e transforma. Então ele foi levado até lá, espancado por Caifás, socado pelos soldados, e o ódio alimentado até levá-lo à cruz. Mas quando chega lá na cruz, ele pregado, ele busca o fôlego e ele disse, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, nossa salvação foi proclamada naquele dia, louvado seja Deus. Naquele dia nossa salvação foi proclamada. O castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si. Era tudo nosso, aquele castigo era tudo nosso, mas ele nos libertou. E agora, seguindo a ele, nós precisamos ter a mesma compaixão que ele teve, o mesmo amor que ele teve. E aí que a coisa pega, porque é mais fácil odiar do que amar. É muito mais fácil. Amar requer um preço muito mais alto. Amar requer renúncia. Renúncia de si mesmo, para poder amar o outro. Aí eu anotei assim, que o amor é o sentimento que predispõe alguém a sempre desejar o bem do próximo. Amor é isso. E nós às vezes precisamos pagar um preço para que o outro fique bem, em detrimento dos nossos sentimentos. Às vezes o nosso coração pode estar entristecido, mas você vê alguém sorrindo, isso é muito bom. Você vê alguém feliz, isso é muito bom. Você poder ver alguém satisfeito com alguma coisa, isso é muito bom. Então a palavra de Deus, ela nos ensina isso. E a palavra de Deus diz assim, mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Só aqui a gente já tem vontade de parar a leitura. Porque, Senhor, como é que eu vou fazer bem ao meu inimigo? E como é que eu vou fazer bem àquele que me aborrece? Sendo que o natural da vida é você agir no olho por olho e dente por dente. Deus leva. É isso. Aí o Senhor ministra isso aos nossos corações. Ele diz no verso 28, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Você tem sido aborrecido?
Você tem inimigo, você tem sido aborrecido, você tem sido vítima de calúnia? Ora, a Bíblia diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor. Deus é que vai trazer a fórmula da vingança. Vamos sempre lembrar do Deus que nós servimos, que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E quando Ele cobrar, é Ele que está cobrando, não somos nós. O que nós temos observado ao longo dos dias e dos meses que têm passado, é que as pessoas plantaram tanta coisa ruim, e na sua colheita elas querem se recusar a colher o que plantou. Mas essa colheita é delas. Elas podem evitar de colher, passar 1, 2, 3, 4 meses, anos, sem ir lá e colher, mas ela vai colher. É dela aquela colheita. Ela pode disfarçar, ela pode ir para outro lugar, mas a colheita é dela. Ela vai colher. Então o Senhor está dizendo para nós, está nos instruindo. Mas a voz que ouvis, digo: amai os vossos inimigos. Amai como eu vos amei. Amém? Verso 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. Olha que coisa interessante, alguém vem tirar algo seu, um direito seu, e o Senhor fala: dá, além do direito, dá a outra. Seria mais ou menos assim: a pessoa vem, pede a blusa, dou a blusa, aí ele fala: não dá só a blusa, dá a camisa também. Aí sem nada. Ao que te ferir de um lado, oferece também ao outro lado. São situações assim que nós não concordamos, porque as pessoas não vão fazer isso aí. Se você der um tapa no rosto de alguém, alguém vai te revidar. Dificilmente ele vai dar o outro lado. Mas a Bíblia diz para nós: se te bater de um lado, oferece o outro. Não é nem não, ofereça também o outro. Deixa cumprir a palavra de Deus. Não está isso na Bíblia, mas depois de virar e dar o outro lado, aí a gente não sabe o que pode acontecer. Amém? Tem que continuar na presença do Senhor, porque senão depois de virar o rosto e receber a bofetada, aí depois a gente vê o que acontece. Verso 30 diz assim: e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Está vendo? Não é difícil? Difícil essa palavra. Verso 31 diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber um outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém? Misericórdia, é o que eu sempre falo, é graça e misericórdia. Graça é um favor que nós recebemos sem merecer. Misericórdia é um castigo que nós mereceríamos receber e não recebemos. Então nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: você merecia um castigo, cara.
Você merecia que eu te desse isso, mas eu não vou te dar. Ou você não merecia receber um presente, mas eu vou te dar um presente. É o que a Bíblia fala sobre o presente entregue oculto, a placa ira. Então o confronto é tudo que as pessoas esperam hoje. Está todo mundo pronto para o confronto. Pode observar que o único lugar que não pode confrontar é a igreja. A igreja precisa confrontar o comportamento do seu membro e dizer: você está certo ou você está errado. Porque aquele caminho daquele membro, daquele irmão em Cristo, pode estar conduzindo ele ao inferno, e ele achando que está certo. Nós somos obrigados a alertá-lo. Agora, conforto dentro da igreja. Você vai colocar um sofá para que a pessoa entre dentro da igreja e sente no sofá, o que ela vai fazer? Ela vai dormir. Era tudo que ela queria. Então vamos fazer um evangelho light, um evangelho Nutella, onde, irmãos, pode vir que você nunca mais terá luta. Isso não é evangelho. Porque quando você abrir a Bíblia, ela só relata dificuldades. Fala para mim do apóstolo Pedro, qual foi a sua dificuldade? Fala para mim do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos de Jesus, qual foi a dificuldade deles? Olha, desde a fundação do mundo, qual foi a dificuldade? O que nós lemos na Bíblia é só dificuldade. Como é que no ano de 2023 alguém vai ter possibilidade de viver uma vida sem luta, sem adversidade? Não existe isso. Nós temos um adversário a vencer. Nós temos uma luta diária contra o nosso adversário, o adversário da nossa alma. Diariamente. E há um dia que nós somos entregues à morte o dia todo. Não é todos os dias, mas é um dia específico. Parece que as coisas estão difíceis demais. Nós temos todos os dias que enfrentar isso. Se porventura estamos vivendo em paz, preste atenção que logo vem a luta. Então nós precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo é onde nós nos reunimos para buscar força, para prosseguir. Porque hoje é o primeiro dia da semana. Então nós vamos consagrar a nossa semana ao Senhor. Então muitas vezes, se você não vem para a casa do Pai, você vai ter uma semana diferente. Então busca o Senhor. Você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, ore antes de sair da sua casa para o trabalho, ore para entrar dentro do seu trabalho, ore quando você estiver saindo, peça a Deus: Senhor, me dá a direção em tudo que eu vou fazer, para que o teu nome seja glorificado. Você que estuda, louve ao Senhor pelo seu estudo. Senhor, eu quero ser um diferencial. Nós vemos aí que faculdades estão contaminadas e conduzidas pelo inferno. Então você precisa ser luz no meio das trevas. Então, Senhor, me dá força para não entrar nas drogas. Não entre. A melhor saída contra as drogas é você não entrar pela porta das drogas. Então não entre por essa porta. Essa porta é perigosa. Eles fecham. Depois que você entra, o diabo fecha a porta. E você, do outro lado, não vai conseguir encontrar a saída. Mas eu digo que só Jesus Cristo é a saída. Então não entre por essa porta. Ore a Deus para que Deus te fortaleça dentro desse lugar, dentro deste ambiente. Ah, pastor, como que eu tenho que fazer? Porque eu vou para a igreja, é todo mundo santo, e eu chego na escola, é todo mundo perturbado. Seja você o diferencial. Seja você a diferença, para que as pessoas busquem em você o refúgio. Olha, você tem algo especial e eu quero saber o que é. E quando as pessoas descobrirem que é Jesus, eles vão desejar o que você deseja: Jesus Cristo sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor por isso. As pessoas vão te odiar, odiaram Jesus. As pessoas me odeiam, odiaram Jesus. Eu posso dizer isso: as pessoas me odeiam, mas eu amo a Jesus. E eu tenho que cumprir com aquilo,
E já passei várias experiências na minha vida onde os que me odiavam eu tive que fazer algo por eles. Poderia fazer aquilo que eles esperavam, mas eu fiz aquilo que o Senhor esperava de mim. Então se prepare na sua família, seja você o diferencial dentro da sua casa. Tenho falado muito sobre isso esse ano. Seja você a diferença dentro da sua casa. Por causa de você que as coisas vão mudar. Você ora, mas é só eu que sou crente na minha casa. Melhor ainda. Melhor ainda. Você tem um Deus exclusivo só para você. Quando você tiver toda a sua família junto, você vai ter que dividir Deus com todo mundo. Se ele tinha uma atenção específica só para você, ele vai ter que cuidar um pouquinho mais do outro do que com você, e você vai ficar enciumado com isso. Então aproveite esse tempo, porque Jesus ele vai salvar toda a família, e depois você vai ficar enciumado com aquilo que ele vai fazer. Guarda o seu coração no Senhor. Disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não era para que os outros não pecassem, para que eu não peque. Então, se os outros fizerem errado, o problema é deles com Deus. Eu não posso fazer errado. Os outros vão lá e pintar a igreja de preto. O problema é deles. Eu não vou pintar a igreja de preto. Mas a roupa que eles usam é roupa cara. Eu não tenho dinheiro para comprar roupa cara. Cada um, eu estou vestido do mesmo jeito. Eu não preciso viver a vida do outro. Eu tenho que viver a vida que o Senhor definiu para eu viver. Amém? E ver sempre o nome do Senhor ser glorificado. Na minha Bíblia tem um texto, Dinâmica do Reino, que diz assim: o amor de Deus ama aqueles que não merecem amor. Não merece. Agora, se a gente for olhar para quem merece o amor de Deus, calcula aí, quantas pessoas no mundo merecem o amor de Deus? Nenhuma. A que mais se aproxima disso são as crianças. Porque as crianças que elas são docinhas. Se ela começar a andar com a outra, aí Deus vai olhar para ela e falar assim: também não merece. Então, na realidade, ninguém merece. Se formos analisar assim, ninguém merece. Mas a misericórdia e a graça, elas estão aí por causa disso. Porque nós não merecemos, mas Deus nos dá, de graça. Isso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho. Amém. Olha que coisa. Vou ler aqui para ficar completo. O versículo do Marquinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Era assim que o Marquinho falava, quando ele lia pequenininho aqui sobre este púlpito. E nós cremos que Deus amou o mundo de tal forma que ele escolheu seu Filho para morrer por nós, e o amor dele permanece. E para nós seguirmos e sermos iguais a ele, nós temos que amar como ele nos amou. Amém? Como nós falamos no início: amai como eu vos amei. Amai como eu vos amei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus dizendo isso aos seus discípulos, e Jesus dizendo isso aos nossos corações nesta manhã. Ama, ama. Está difícil, né? Ama. Deixa Deus trabalhar. Põe todo diante do Senhor e continua amando. Amando, amando, amando. Amém? Exerce o amor, que é mais fácil do que... é mais difícil do que odiar, porque odiar é mais fácil. Mas ama. A recompensa de quem ama é muito maior e muito melhor. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, por esta manhã diante de Ti, pela Tua palavra. Senhor amado, não é uma palavra muito fácil da gente colocar em prática,
mas é uma orientação tua aos nossos corações, Pai. Pagar o mal com o bem, porque a justiça pertence a Deus, Pai. Pagar, Senhor amado, o mal, Pai amado, com o bem aqueles que nos fazem o mal, ó Deus. Senhor amado, glorifica o teu nome, Senhor Jesus Cristo, sobre esse lugar, sobre as vidas, Senhor amado, que fazem parte. Pai amado, sobre cada vida que vai estar ouvindo, Senhor amado, esta mensagem. Glorifica, Senhor amado, o teu nome sobre cada lar. Pai amado, instrua dentro da tua palavra. Senhor amado, sara os corações, sara as feridas daqueles que estão aborrecidos. Pai amado, aqueles que estão entristecidos, chateados, Pai. Senhor amado, angustiados por palavras. Pai amado, por gestos de famílias, ó Pai. Famílias, Senhor amado, que se colocam contra os outros. Pai amado, famílias, ó Pai amado, que detêm o direito de outros, ó Pai amado, ao seu bel prazer. Pai amado, e essas vidas ficam entristecidas, amarguradas, buscando refúgio, Pai amado. Seja tu, Senhor amado, a justiça dessas vidas, para que o teu nome sobre elas seja glorificado. Põe por terra o valente, põe por terra o opressor. Põe por terra, Senhor amado, aquele que se coloca contra a família. Põe por terra, Senhor amado, aquele que traz a luta sobre a família. Pai amado, põe por terra todo o levante. Pai amado, nós queremos abençoar a nossa nação, ó Pai. Que o presidente atual, Senhor amado, que ele tenha o conhecimento da tua presença. Pai amado, se porventura, Pai amado, fomos todos enganados, ó Deus, o Senhor é o Deus que julga, o Senhor é o Deus da justiça, o Senhor é o Deus que pode trazer sobre a nossa nação todo julgamento e trazer justiça para que o teu nome seja glorificado. Pai amado, põe por terra este valente, este grande valente que tem se levantado contra a nossa nação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que ele seja amarrado, destruído, o teu nome seja glorificado, Pai, mas que as pessoas tomem conhecimento da tua presença e o teu nome seja engrandecido, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz, Senhor, por gentileza, não esquece do pastor, amém? Pega a fila aí para me cumprimentar hoje, em nome de Jesus.